Uma pessoa do grupo de serviço lá de Lavras está dizendo que ganharam um terreno por 30 anos para que ali haja um trabalho junto ao reino animal. Porque parece que lá, como em quase todos os lugares, a situação do reino animal é grave. Mas a pessoa diz que a cada avanço deste grupo de serviço há um enorme recuo e que eles estão com a sensação de que nada dá certo. Saruma e Nicolás, que são membros da hierarquia planetária, dizem que a vida de um servidor do plano é sempre um desafio. De forma que quem está na vida para servir ao plano está sempre sendo desafiado e precisa assumir isto como um desafio. Agora, se a pessoa não é um servidor do plano, mas é um colaborador, o que é diferente, não? Ele é um colaborador, então ele tem uma vida de lutas e ele vai resolvendo como pode, às vezes desiste, etc. Agora, quando o indivíduo é consagrado, isto é, ele não é nem colaborador e nem servidor, ele é consagrado. Quando ele é consagrado, ele não pensa nestas coisas, porque ele se consagrou ao serviço e aquilo é a vida dele. Mas, dentro dos seus erros, porque errar todos nós erramos, não? Dentro dos seus erros e das suas faltas, ele mantém a aspiração a prosseguir. Pronto. Então, se há dificuldades com o canil, depende se se trata de servidores, de colaboradores ou de consagrados. Se forem consagrados, é como se as dificuldades não existissem e vão em frente. Bem, antes de responder algumas perguntas que estão aqui, que são importantes para algumas pessoas, nós teríamos que lembrar que aqui em Figueira nós estamos para cuidar das sementes da nova vida e não estamos aqui para confirmar formas velhas de viver, tá claro? Então é assim que a gente vai responder as perguntas. Respondendo também algumas perguntas, nós queremos lembrar que aqui nós estamos buscando a família espiritual. Então, se aparecem seres que formam uma família humana, nós os vemos como aspirantes ou como idealistas, não? Para um dia entrarem numa família espiritual, que é uma família cósmica, é uma família universal. Onde não há sexo masculino nem feminino, onde não há, enfim, não há nenhuma destas coisas próprias de um planeta como a Terra. Então, nós aqui respondemos certas coisas sempre neste sentido, buscando considerar o ponto evolutivo de cada um, considerar o trabalho que cada um está fazendo sobre si mesmo, de forma que as coisas sirvam para todos e não que o ensinamento seja sectário, etc. Então aqui tem uma pessoa bastante preocupada porque aqui em Figueira a consideram reprimida. Eu não sei quem a considera, porque aqui em Figueira a gente procura não julgar ninguém e nem considerar ninguém coisa alguma. Aqui a nossa colocação é considerar os seres uma mônada encarnada, uma alma encarnada, nada mais. Qualquer outra consideração corre por conta das pessoas que estão aqui, mas não de Figueira, compreende? Figueira se propõe a não catalogar ninguém, a não julgar ninguém e não considerar nada de ninguém, a não ser que é uma mônada e que uma alma. E assim, Figueira busca tratar as pessoas como mônadas, como espíritos ou como almas, que estão em diferentes graus evolutivos como nós todos. Então esta pessoa diz que ela aqui a reprimem muito,
quando ela diz que faz uma busca espiritual feita a dois, casada, e também quando diz que ela se sente com vontade de proporcionar um corpo para uma alma evoluída. E ela deve ter manifestado isto aqui e alguém que esqueceu, que aqui a gente não julga estas coisas, não, que a gente não considera estas coisas, parece que se manifestou de uma forma que ela não compreendeu. Então ela pergunta: devemos buscar a luz também casados ou é melhor não se casar? E o que dizer da intuição com respeito aos filhos? Existem almas evoluídas que precisam de nós para fazermos os seus corpos purificados? Bem, trazer uma alma à encarnação, nos referimos àqueles que são destinados a trazer uma alma à encarnação, porque a maioria parece que não é destinada a isso. A maioria faz isto porque quer, mas não é destinada a isso. Então, trazer uma alma à encarnação é uma forma de serviço, não é uma forma de necessidade da pessoa que traz a alma, compreende? Tem pessoas que sentem necessidade de trazerem almas para a encarnação, mas isto é um problema da pessoa. Isto não é uma coisa real. Porque trazer uma alma para a encarnação é um serviço. Nós servimos como meio de uma alma vir à encarnação. Então é uma alma, não é um filho, uma filha, compreende? É uma alma que vem para a encarnação. Isto muda tudo. Isto muda completamente o quadro. Muda toda a situação e isto faz com que os fatos aconteçam diferentes. Tudo acontece diferente. Agora, com respeito a casamento, eu não sei. Paulo de Tarso, que era um instrutor e iniciado, se referia a estas coisas em diferentes níveis. E lá, em um determinado nível, ele afirmou o seguinte: casar é bom, mas não casar é melhor. Compreende? Isto é um nível. Não são todos os níveis isto. Então, isto é um nível. E Paulo de Tarso falou muito claro. Agora, com respeito a nós julgarmos que o nosso corpo é purificado e por isso nós nos oferecemos para formar o corpo físico de um indivíduo, aqui parece que tem uma ilusão básica, porque os corpos se formam dentro dos corpos femininos pelos devas e não pela pessoa. A pessoa que está a serviço cede o corpo, mas quem faz as coisas são os devas. Isto é, quem faz o corpo são os devas. E dependendo da nossa intenção e dependendo de como as coisas decorrem dentro destas leis materiais terrestres, dependendo de como as coisas decorrem, é o nível dos devas que vão trabalhar ali. Então tudo isso é muito delicado de se estar julgando, porque cada caso é um caso. E existem também aqueles que têm como tarefa trazer almas para a encarnação. Isto não é o caso de todo mundo e cada caso é um caso. Agora, a mesma pessoa pergunta: é possível que o sexo seja uma expressão do amor e da luz? E pode funcionar como uma oração quando há pureza? Isso que chamam de sexo aqui na Terra, isso é uma expressão de mundos não evoluídos. Porque nos mundos evoluídos não existe isto. E os processos das espécies prosseguirem são outros. Não tem nada a ver com sexo. De forma que isto aqui também é preciso ver caso por caso, porque há seres que estão na Terra visando
a mundos mais evoluídos ou que estão na Terra a serviço de uma transformação da Terra. Então, isto tem valor diferente para as pessoas, completamente diferente. Agora, que sexo, não as pessoas, que sexo seja uma expressão de amor e de luz, isto é desconhecido na lei espiritual, exceto o nível da lei espiritual. E que sexo funciona como oração, isto também é uma criação de alguém que tinha uma mente humana e em que não tinha uma mente espiritual, que não tinha uma mente superior. E que tipo de devas estão ligados ao sexo com pureza? Nenhum deva está ligado ao sexo. E os devas não podem ser considerados como nós. Nós nos consideramos puros, menos puros, mais puros. Não, isso é coisa nossa. Isso é coisa do nosso nível, da nossa evolução. Um deva não é puro nem impuro. Um deva é um deva que tem a sua função dentro da evolução, dentro do plano evolutivo. E nós não poderíamos classificar um deva assim como classificamos uma pessoa, assim como catalogamos uma pessoa. Porque aqui se cataloga tudo. Então catalogamos também as pessoas. Os devas não se prestam para isso. Os devas são uma evolução paralela à nossa, são outras leis. E os devas não são como nós. De forma que dizer que se um deva é puro ou impuro, isto não existe lá naquela evolução. Não existem esses conceitos lá. Esses conceitos são mentais nossos. E não se poderia aplicar isto à evolução dévica. E uma pessoa disse que sábado passado deixou aqui 5 ou 6 folhas com comentários e com perguntas. E parece que não foram respondidas. Às vezes, nós não respondemos as perguntas diretamente, porque as considerações, as reflexões estão inseridas na partilha. Então não se vai responder as perguntas quando as coisas já estão sendo respondidas de outra forma, indiretamente, ou atendendo a perguntas de outras pessoas. Agora, às vezes, não dar resposta é um tipo de resposta. Então, quando a gente faz uma pergunta e o outro não responde, ele não responder foi uma resposta. Uma resposta não usual, mas é uma resposta. Então aí eu pergunto para mim mesmo, o que quer dizer isto? Será que eu tenho que responder por mim mesma para mim? Ou será que ele não tem o que dizer? Eu é que tenho que ver isto, não ele. Explicar por que não deu resposta. Eu é que tenho que ver isto. Enfim, esse treinamento não da gente não dar resposta ou responder uma coisa assim um pouco, não sei de que jeito. Isto pode ser uma coisa involuntária, como pode ser também uma forma de se comunicar, de nós nos comunicarmos com os outros. É uma forma. Ou pode ser também involuntário. Agora, aqui uma pessoa gostaria de sugerir que quando nós fizéssemos uma roda para entoar mantras, que a gente desse as mãos. Porque assim ela sente que se criaria uma corrente de energia mais vibrante e que intensificaria e fortaleceria o trabalho. Bom, existem várias formas de comunicação. Entre as formas de comunicação existe o contato físico. Mas isto é apenas uma forma de comunicação. Não é toda a forma de comunicação, não. E a forma de comunicação pelo contato físico é a mais grosseira de todas. De forma que dar as mãos para entoar mantras depende de com que intenção nós estamos fazendo aquele trabalho. Se nós estamos tendo a intenção de passar energias uns para os outros fisicamente, coisa que aqui não se pretende isto. Porque aqui a sugestão que nós fazemos é que não se toque ninguém. Agora é uma sugestão
Porque há pessoas que têm outras ideias diferentes, que têm outros costumes e etc. Então, aqui nós procuramos evitar todo e qualquer tipo de toque entre as pessoas, que é exatamente para nós não confirmarmos a forma mais material e grosseira, a forma mais externa, mas para buscarmos, quando há necessidade de comunicação, nós buscarmos as formas mais sutis, as formas mais interiores, as formas menos materiais, porque são mais seguras, são mais reais, vão mais profundamente, significam outras coisas e não transmissão através do corpo físico. Quando nós tocamos alguém, nós com isto podemos estar retardando a nós mesmos e aquela pessoa de aprenderem a se comunicar de outro jeito. Então, ou quando a gente sabe destas coisas, a gente não compreende, não aceita, então isso é outra coisa. Mas se a gente sabe estas coisas e compreende, então por que não viver? Por que não viver? Por que fazer uma coisa que você já sabe que não é? O que a sua consciência te mostra. A pessoa pergunta sobre massagens. Claro que tudo isto tem seu lugar no mundo. Tudo isso tem seu lugar. Se você não sabe procurar, estimular a energia numa pessoa, então você vai fazer massagem, você vai puxar a perna, vai empurrar. Você faz o que for preciso. O que você souber fazer. E nenhum de nós está livre de passar por uma massagem e de fazer uma massagem. Mas nós sabemos que, embora possamos naquele momento estar fazendo isso, nós sabemos que isto não é imprescindível. Depende de quem está precisando de um toque e depende de quem está tocando. Tudo isto depende. E tudo tem o seu lugar no universo. O importante é que a gente se coloque lá onde é o próprio lugar, onde é o próprio ponto. Tomando cuidado para não ficar arrastando o outro para o próprio ponto, porque o outro pode estar num outro ritmo, o outro pode estar com uma outra intenção. Então nós teríamos que dar total isenção nas nossas atitudes para que o outro possa ser como é naquele momento. E para que nós tenhamos o direito kármico de sermos como somos. Agora, nós podemos também interferir no nosso próprio processo, não? E ao invés de podermos ser aquilo que somos, ficarmos aí com algum débito de termos que fazer algumas concessões. Tudo isso existe. Tudo isto existe. E se nós podemos falar sobre o aborto. O aborto natural, que não foi provocado, pode significar que a alma não quer encarnar. Ou que durante o processo encarnatório ela resolveu voltar. Isso é um aborto natural. Agora, o aborto provocado corresponde a você estar interrompendo o processo evolutivo de alguém. Porque no processo evolutivo de uma pessoa pode estar incluído o nascimento físico. E se você manda ela de volta lá pelas tantas, você está interrompendo um processo. E se você está interrompendo o processo de alguém, isto na lei do karma fica registrado. E ali, ou você, numa próxima oportunidade, é abortada, para você sentir o que uma alma sente quando é mandada de volta daquela maneira. Então, ou você é abortada, para você ver o que se passa, ou então você se abortou, você adote alguém que você não fez, adote alguém que não tenha onde estar sendo criado. Então, isso é uma forma de você equilibrar o aborto que fez. Você adote alguém que precise de alguém que o guie, que o conduza, que o ajude. É muito simples isso tudo.
Agora, aqui tem uma pessoa que pergunta a respeito de certas ações nossas, como por exemplo, ódio, mentira, maldade, inveja, ira, homicídio, blasfêmia, que acontece. Bom, isto cientificamente destrói a caridade no íntimo de quem fez. Então, se você blasfema, se você tem inveja, tem ira, mente, tem ódio, você está destruindo a caridade no seu coração, em você mesma. Isso é o que está acontecendo. E com isto, você está se desviando de uma união com uma vida única. Você está se fragmentando com estas coisas. Agora, há outras coisas que a gente faz, como por exemplo, não cumprir as próprias obrigações. Isto pode não destruir a caridade no seu coração, mas vai amortecendo, vai amortecendo. E se você transgride as suas obrigações, aquilo que são as suas tarefas, os seus deveres, muito continuamente, com o tempo você vai se desvitalizando, uma coisa mais gradual. Muito diferente de maldade, de mentira, de inveja, destas coisas, não que destroem a caridade rapidamente. Isto vai tendo um processo mais lento. E a pessoa diz que em uma partilha foi falado que a gente não comece a chamar as hierarquias. E o que nós devemos entender sobre isso? Bem, o que foi dito é que nós, no nosso estágio atual, somos membros de uma hierarquia evolutiva neste planeta. Não existe a hierarquia lá em cima em nós. A hierarquia é uma corrente, nós somos parte desta corrente. Então, nós não estamos, por exemplo, num elo como certos seres ou certas entidades. Estamos em outros elos, mas somos parte da mesma corrente. A hierarquia é toda a linha evolutiva. E nós então somos parte da hierarquia em um outro nível, em uma outra situação, em uma outra posição. E ficar chamando as hierarquias que estão numa tarefa, numa evolução, numa compreensão um pouco além da nossa, num certo sentido, é tirá-los do que estão fazendo lá. Acontece que as hierarquias têm como lei o serviço. De forma, se um de nós a chama, ela responde. Está fazendo o que ela está lá para fazer. Nós é que teríamos que ver qual é o nosso grau de consciência e se no nosso grau de consciência é real para nós estar chamando uma hierarquia que está lá numa outra dimensão, cuidando de coisas da outra dimensão. E se nós vamos puxá-la para cá. Isto depende de nós, não da hierarquia, porque a hierarquia, se for uma coisa dentro da lei, ela responde. Lei do serviço, lei do sacrifício, então tem todas as leis, tudo tem lei. Então, nós vamos chamar as hierarquias se quisermos. Ou se compreendemos que vamos retirá-la do que ela está fazendo para nos atender, isto é outra compreensão. Agora, será que nós não teríamos que nos perguntar se eu já fiz tudo dentro de mim para poder realizar aquilo que eu estou pedindo que eles venham realizar? Será que eu já fiz tudo? Digamos que sim. Digamos que eu tenha feito tudo, que é difícil. Mas digamos que eu tenha feito tudo. Então falta fazer mais um pouco. Além do tudo. Falta fazer mais um pouco. Eu já fiz todo o possível, me falta fazer o impossível. Senão, como é que eu vou mudar de nível? Se eu vou ficar aqui fazendo o possível, eu fico aqui. Compreende? Eu começo a ascender
quando começo a fazer o impossível aqui. Senão, como vou ascender? Com que vou entrar ali dentro? Se eu não estou preparado, se eu não estou pronto. Se eu não estou pronto para fazer o que aqui é impossível, o que eu vou fazer lá em cima? Vou me sentir mal lá em cima. Vou me sentir muito desajustado. De forma que essas coisas não são punição. Essas coisas são científicas, são realidades. Agora, para você chamar uma hierarquia, bom, isto pode acontecer também. Isto pode acontecer se nós não tivermos outra forma, se precisarmos disso, se não soubermos fazer diferente. Então, isto tudo existe. Guilherme, Sim. e quando a gente está orando e está louvando? Olha, se você louva, isto é uma necessidade sua, porque nenhuma hierarquia tem necessidade de ser louvada. Nenhuma. Então, você louva porque você quer. Porque no você louvar, você se expande. Isto é óbvio. Se você louva, isto é uma forma de você se colocar para se expandir. Mas não que a hierarquia precise, ou que a hierarquia peça isso, porque ela não precisa ser louvada. Então, isto é uma forma de você passar por um processo todo especial e que você passa por isso como oferta que você está fazendo. É o seu modo de ser naquele momento. Con los mantras diarios, por ejemplo, yo canto Ricamel. ¿Estoy llamando o estoy...? Esse é o outro lado da questão. Se você mantraliza Riscamel e você não está chamando, digamos, você está mantralizando, você está usando um som, você está usando um som. Então você usando aquele som, você está criando alguma coisa, porque aquele som está magnetizado por aquela que magnetizou este som. Então você está pronunciando um nome magnetizado. Agora isso você que sabe se está fazendo isto ou se está chamando Riscamel. Você que sabe o que você está fazendo. Así que ahí lo que vale ahí es la intención. O que vale é a intenção. O que vale é a intenção, sua. Porque se você chama Riscamel, você não precisa lembrar Riscamel que tem que fazer caridade. Não precisa. Ela sabe, mais que você. Mas se você chama, você está usando um som. E pode estar conseguindo um efeito. Pode estar conseguindo um efeito em você ou nos... Nós precisamos ser honestos, sinceros. Precisamos não nos iludir, não mentir para nós. Vocês viram que a mentira é uma coisa que destrói a caridade no coração. A mentira. Então, se você está pronunciando Riscamel, você tem que saber por que está fazendo isto. E se você sabe por quê, está fazendo aquilo conscientemente, você está fazendo. Estou dizendo que está certo nem errado, se deve ou não se deve. Você tem que estar consciente do que está fazendo. E muitas vezes nós fazemos essas práticas em grupo e cada um está fazendo uma coisa, embora pareça que está todo mundo fazendo igual. Cada um está manifestando a sua intenção, que é diferente. Bem, agora aqui, pessoa pergunta: quando um instrutor se retira para novas tarefas, ou quando o instrutor desencarna, qual deve ser a postura interna do discípulo para manter acesa a chama da verdade? Trata-se de nós estarmos coligados e atentos com o ensinamento, não com o instrutor. Isto é um engano. Aquilo que a gente chama de instrutor, ele está sendo apenas o intermediário, está sendo apenas aquilo que transmite um ensinamento que não é ele. Então, se você está coligada com o ensinamento, o instrutor pode se retirar para outras tarefas, o instrutor pode desencarnar, o instrutor pode desaparecer do mapa. Que você está ligada com o ensinamento. Não te falta nada, não. Você está no trabalho que ele veio ajudar você a assumir. Agora, se você não está coligada bem com o ensinamento, mas está coligada com quem está transmitindo, isso é problema seu.
Se amanhã ele vai cumprir outra tarefa ou vai desencarnar, você se enganou. Você devia estar coligado com o ensinamento dele, não com ele. É uma questão uma questão de compreensão das coisas. Agora, ela pergunta: qual é a base fundamental que dará sustentação para a continuidade da tarefa? Não se iludam. Se há um instrutor e o instrutor se afasta, ou o instrutor desencarna, ou o instrutor não está mais, não há quem faça a tarefa continuar a mesma. Isto não existe, isto não há quem faça. O instrutor está junto à tarefa enquanto ele está na tarefa. Se ele muda de tarefa ou vai fazer outra coisa, aquela tarefa não tem como continuar igual. Não tem como, dentro de nenhuma lei. Porque quem energizava aquilo era o instrutor. Agora, não quer dizer que tudo desapareça, não. As coisas se transformam. Se transformam porque dali foi retirada uma energia. Então aquilo vai servir de base, aquilo vai servir de corpo, vai servir de estrutura, porém uma energia um pouco diferente. Mesmo que tudo aparentemente fique igual, não fica não. Porque algo saiu dali, não pode ficar igual. Então, se aquilo deve prosseguir por alguma razão, por algum motivo, se o trabalho daquilo ainda vai prosseguir, mas não é aquilo exatamente como era. É aquilo sem a presença de quem estava ali. Diferente isto. Isto é diferente. Então, o instrutor é sempre o intermediário. Quando ele não está, ali vai acontecer uma outra coisa que vai mudar aquilo de alguma forma, vai adaptar aquilo para uma outra realidade. A gente faz essas perguntas porque a gente não compreendeu ainda que tudo é como é, que não existe nada sendo como não é. Mas aqui, de repente, a gente precisava de uma ou duas encarnações dentro do Zen Budismo para poder dizer isto mesmo. E às vezes a gente fez umas encarnações por lá, um pouco superficiais, e não se preparou nestas coisas. Então acha que as coisas devem ser como a gente quer, acha que as coisas devem ser como a gente imagina, acha que as coisas devem ser à nossa maneira, acha que as coisas devem ser de uma forma que vá dar esse ou aquele resultado. Isto tudo é fantasia, isto tudo é real. As coisas são como são. E eu tenho que aprender a ver uma coisa como é. Não é fácil, mas existe essa possibilidade. Existe essa possibilidade e eu preciso querer isto. Eu preciso querer ter esta intenção. Eu quero que isto seja como deve ser. A gente está sempre aprendendo. Na realidade, nós estamos sempre aprendendo. E se nós quisermos aprender, estamos aprendendo o tempo todo. Cada momento estamos aprendendo uma coisa nova. A vida não se repete. A vida não se repete. Não existe isso da vida estar se repetindo. Nós estamos aprendendo a cada momento. Bom. Irmão caríssimo, escreve uma pessoa. Vivemos em um sítio onde recebemos crianças de escolas públicas em vivências com os reinos. Podemos, em ocasiões especiais, cantarmos alguns mantras para alegrarmos as almas dessas crianças? Olha, eu não sei se mantras são para isto. Para que será que são os mantras, não? Se nós mantralizamos de verdade, nós vamos ver para que os mantras servem para nós. Eu não sei se é correto mantralizar com as crianças para as crianças ficarem alegres. Não sei se isto é correto. Não sei se os mantras foram feitos para isso. Porque se os mantras vieram de um certo nível, de uma certa dimensão, eles têm a ver com alegria naquela dimensão, não aqui. Entendeu? Então, sim, pode ser que haja um mantra que expresse júbilo cósmico.
Júbilo cósmico. Eu não sei se a alma de uma criança vai achar graça naquilo. Não sei. Ou se uma alma qualquer vai achar graça numa coisa que é júbilo cósmico. Júbilo não é graça. Júbilo não é isso. E se o mantra tem que expressar algo nesse sentido, deve ser júbilo cósmico. E aí você vai ver se você está em júbilo cósmico quando usa o mantra. Depende da dimensão em que o mantra veio, depende do som que ele está exprimindo, depende de como você está emitindo aquele som. São coisas que nos ensinam muitas coisas. Não só com os mantras, mas eu acho que com tudo nós teríamos que estar para aprender, com qualquer coisa, sempre para aprender. Agora, se a gente não está ali para aprender, não sei o que está fazendo ali então. Porque a gente está sempre para aprender alguma coisa. E uma pessoa diz: como reconhecer se um sonho vem da alma ou se o sonho é de algum dos corpos? Quando o sonho vem dos corpos, quando o sonho é uma atividade do ego, dos corpos, da pessoa, os sonhos falam de nós. Os sonhos se referem ao que nós fazemos. Então, os sonhos estão no nível nosso, do que nós vivemos. Agora, se o sonho vem da alma, ele está falando de serviço. Não está falando de você nunca. Está falando de serviço. Nos níveis superiores não se fala de ninguém. Nos níveis superiores não se faz nada em função de uma pessoa. Nos níveis superiores existe a lei que é clara, a lei que é nítida, a lei que se conhece. Então, no nível superior de consciência, ali acontece a lei. Não tem nada mais que a lei ali. Então, se um sonho vem de um reflexo de uma dimensão superior, está falando de serviço com você. Está emitindo energia de serviço, vibração de serviço, porque a vocação das almas é servir. Então, um sonho que venha da quarta dimensão, da quinta dimensão, tem vibração de serviço, porque naquele nível a vibração é esta, não é outra. Para falar de nós, para falar de vida, para falar destas coisas que acontecem aqui, precisa que o sonho venha do mental, que o sonho venha do corpo astral, que o sonho venha do corpo etérico. Existe isto. E podem ser até sonhos instrutivos. Mas não confundamos as coisas. A pessoa diz: qual é a diferença de tarefa do mundo intraterreno e tarefa do mundo extraterrestre? Bom, quando a gente fala intraterreno ou extraterrestre, nesses casos nós estamos falando de seres evoluídos, né? De níveis evoluídos. Então, o mundo intraterreno tem como tarefa coligar a Terra ou a superfície da Terra com o mundo extraterrestre. Então, essa é a tarefa do mundo intraterreno. O mundo intraterreno poderia estar vivendo a vida dele perfeitamente. Mas ele tem uma tarefa, além de viver a vida dele. Ele tem a tarefa de coligar a Terra com o mundo extraterrestre. Porque a Terra, ou a superfície da Terra, ou nós, não temos condições para nos comunicar com o mundo extraterrestre. É um salto que precisa ir um degrau. E o degrau é a consciência intraterrena, que não está na superfície. Você não pode, de uma superfície, se coligar com a transcendência, não. Você tem que ter um degrau aí, para subir este degrau e chegar lá. E isto é a tarefa do intraterreno. Agora, qual é a tarefa do mundo extraterrestre? Aqui então estamos considerando também o mundo extraterrestre mais evoluído, não que nós. A tarefa do mundo extraterrestre é lá se viver a consciência única, se viver o todo, a consciência do todo. Neste mundo extraterrestre não se trata da consciência de ninguém, como aqui.
Se trata da consciência do todo, se trata da consciência do único. E a evolução extraterrestre representa esta consciência única, esta consciência unida. E é isso que nós temos que aprender com eles. O que nós temos que aprender com eles se não for isto? Nós que somos tão fragmentados, o que vamos aprender com eles? Nos unir. Vamos aprender com eles estarmos unidos. Só que eles lá no nível evolutivo deles unidos já estão. Eles. Mas nós temos que aprender com eles união com o todo, união com o único. Então, um ser extraterrestre que seja instrutor, ele não está lidando conosco individualmente. Isto é uma ilusão nossa, isto é uma crença nossa. Um ser extraterrestre, um Okshak, não está lidando com cada um de nós individualmente. Está lidando com a humanidade, está lidando com todos em nós. Entendeu? Então, para Okshak não existe o José. Para Okshak existe a humanidade e lá dentro da humanidade o José, eventualmente. Mas não o José, como aqui. Isto é uma consciência completamente diferente. Isto é outro nível. E que nós teríamos que estar mais dispostos, mais afins, né? De estarmos nos coligando um pouco mais com estas coisas. E esta mesma pessoa pergunta qual é a função da confederação. Porque hoje nós já sabemos, não, que existem os mundos confederados. E qual é a função da confederação? Por que existe confederação? Ao que a gente dá este nome, confederação? O que nós chamamos de confederação não é uma associação como existe aqui na Terra, que você faz uma associação e é sócio de lá. Isso não é confederação. O que a gente chama de confederação é algo que mantém vivos, que mantém ativos os conselhos. Então aqui tem uma hierarquia que não é de gente. Confederação é algo que mantém ativo conselhos. E o que são esses conselhos? O que é isto? Isto que nós chamamos de conselhos, para a nossa compreensão, é aquilo que mantém a sabedoria na sua mais pura expressão. Isto é um conselho. Então aquilo é o que mantém, aquilo é o que mantém a sabedoria numa sua expressão muito pura. E esses conselhos, em geral, são portadores ou são expressão de conhecimentos que nós já esquecemos. Os conselhos não estão nos ensinando nada. Nós somos o conhecimento, só que esquecemos. E eles não esqueceram. O conselho não esqueceu, mas nós esquecemos. Nós esquecemos do conhecimento. Então estamos nessa situação de ignorantes, porque esquecemos. Então eles têm que nos lembrar, têm que nos ajudar a nos lembrar do que somos. Que somos. Agora, alguns seres não tiveram experiência de contato com os conselhos, experiências de verdade. E esses seres que tiveram essa experiência e que tinham como tarefa nos transmitir a experiência deles, disseram que no contato com os conselhos surgiu neles uma coisa que se chama reverência. Surgiu a reverência. Nós aqui na Terra não conhecemos isto. Você precisa ter contato com o conselho para se tornar reverente, para saber o que é reverência, para saber o que é isto. Mas reverência não é coisa mental. A nossa mente pode ter reverência, mas é uma coisa mental. Nós estamos falando de coisa real. Esta reverência é uma coisa espontânea em nós, que surge. Não é que você trabalha para ter reverência. Não é que você constrói isto. Isto surge em você. Nós devemos nos dirigir aos conselhos? Sim.
em casos de extrema gravidade. Estamos falando assim porque poderemos estar todos à beira de precisar consultar os conselhos, né? Todos nós sabemos que estão para acontecer coisas das quais nós nada sabemos e não sabemos lidar com elas. Todos sabem disso, né? Isso não é surpresa para ninguém. Nesta transição da Terra, não tem nenhuma coisa que a gente saiba lidar com ela. Porque para nós é novo. Nunca aconteceu como agora. Então é novo. Então pode sim chegar um momento em que a gente tenha que consultar os conselhos. Isto é previsto. Isso está dentro da lei. Porque só os conselhos têm conhecimento de nos inspirar ou nos preparar para os fatos que nós nunca vivemos, que para nós são inéditos.